A seguir, ouviremos com vivo interesse o irmão Douglas Guest, superintendente zonal, que apresentará o discurso final intitulado Jeová, o Grande Oleiro. Irmão Guest. Primeiro, eu quero dizer alguma coisa especial. É um grande prazer para minha esposa e eu estar aqui novamente em Brasil convosco. Este país tem um lugar muito especial no nosso coração. Foi em 1956 que começamos a nossa vida missionária aqui. Portanto, 48 anos atrás é que viemos a este país e aquele primeiro amor ficou lá. A nossa primeira designação missionária foi servir na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro. E depois eu tive o privilégio de conhecer muitos irmãos neste país, dirigindo como instrutor a Escola do Ministério do Reino em Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, São Salvador, lá no Rio e também em São Paulo. E foi em 1963, porque os 3 casais que orientavam a obra em Portugal, todos missionários, casados, foram expulsos pela polícia secreta. E nós fomos convidados a servir em Portugal. E lá estamos já mais de 40 anos. E por isso, é neste momento que gostaríamos e até temos a responsabilidade, foi-nos incumbido esta responsabilidade de transmitir para vós e para todos os irmãos também que estão ligados aqui por satélite, em todas aquelas cidades do país, o grande amor cristão dos 55 membros da família de Betel em Portugal. Faz favor. Agora o assunto. Jeová, o grande oleiro. É interessante que Jeová compara a si mesmo a um oleiro. E para entendermos plenamente o que isso significa, vamos ilustrar e considerar como o oleiro molda a argila ou o barro para formar um vaso lindo, bonito, que vai refletir as suas qualidades como artista e grande oleiro. E justamente para produzir um vaso assim, o barro precisa ser maleável. Aliás, muitos em Portugal, países mediterrâneos e aqui também, conhecem o trabalho de um oleiro. Nos tempos passados, o oleiro tinha uma mesa redonda e havia um pau lá no meio e ele colocava o barro assim, por volta deste pau. Então ele molhava os dedos e à medida que a mesa girava, e ele, como se faz com aquelas máquinas de costurar Singer, ele pedalava, a mesa rolava e ele moldava um vaso de acordo com seu bel prazer. E à medida que ele fez este trabalho, foram os dedos que tiveram um papel principal. Mas pouco a pouco, o vaso foi produzido de acordo com a sua vontade. E o resultado será então um magnífico vaso que traz honra e glória para ele. Bem, podemos aprender muito desta ilustração. Está na Bíblia.
E nós vamos convidar os irmãos a observar uma passagem que explique isso em palavras muito simples. Fazem favor, os que têm Bíblias. Romanos capítulo 9. E como informação de fundo, este capítulo 9 de Romanos está onde Jeová explica por que ele lidou com Faraó do Egito daquela maneira e como ele produziu um certo tipo de vaso. Versículo 18 diz: assim, pois, ele tem misericórdia de quem quiser, mas deixa ficar obstinado a quem quiser. E o versículo 17 mostra que ele estava falando de Faraó. Mas agora, o interessante é versículo 26 20 e 21. E à medida que lemos versículo 20 e 21, gostaríamos de fazer uma sugestão, especialmente para os anciãos, servos ministeriais, pais e mães, todos que são educadores, todos que são instrutores e especialmente da palavra. Nestes dois versículos vão observar o método do apóstolo Paulo de ensinar. Ele não faz nenhuma declaração dogmática. Ele só faz perguntas. Vamos prestar atenção a estas perguntas. Quem realmente és tu, então, ó homem, para redagueires a Deus? Dirá a coisa moldada aquele que a moldou: por que me fizeste deste modo? O quê? Não tem o oleiro autoridade sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? As perguntas não são simples, mas as perguntas são até transparentes. Aliás, a questão é tão evidente que no versículo 21, o que faz Paulo? Qual é a pergunta? Só duas palavras. O quê? É como se estivesse dizendo com admiração, até espanto, inacreditável. Não percebe isso. Não se entende. E por isso ele acaba dizendo que o oleiro tem o poder de fazer da mesma massa o que ele quiser. Então, aqui nós aprendemos o papel do Senhor Jeová conosco, porque a Bíblia diz que nesta ilustração nós somos o barro. E é curioso de que, aprendendo esta lição que está na Bíblia, aos tratos de Jeová com toda a humanidade, se pode dizer que, no sentido genérico, o Senhor Jeová vai produzir apenas dois tipos de vasos. Vasos que beneficiem da sua misericórdia, aproveitem dos arranjos dele para a salvação. E vasos que não aproveitam. Os que aproveitem da misericórdia de Jeová, a Bíblia classifica em dois grupos: os vasos de misericórdia, os 144.000. E depois também a grande multidão que aceita os benefícios do resgate. E o segundo grupo é aqueles que simplesmente não respondem, não demonstram qualquer interesse nos arranjos de Jeová e o seu propósito para criaturas humanas. Bem, com estes pontos em mente, vamos analisar como Jeová molda criaturas humanas. E nós podemos recordar um incidente que passou com Moisés. Quando ele desceu do Monte Sinai e trouxe aquelas duas tábuas, a Bíblia disse que as tábuas foram aquelas declarações dos mandamentos, foram escritas com o dedo de Deus. Isto significa, foi o Espírito de Jeová que produziu aquelas tábuas. Portanto, como humanos, nós temos livre arbítrio para escolher submetermos aos dedos do Senhor Jeová a orientação do Espírito Santo na nossa vida. Podemos reagir de uma forma positiva.
E o que é tão interessante é que quando alguém voluntariamente se põe na mão de Jeová, Jeová diz, aqui é um bom pedaço de barro. Agora eu vou fazer alguma coisa. Espírito Santo, e ele começa a moldar uma criatura que vai trazer louvor e honra para ele. E quanto mais uma pessoa demonstra uma atitude receptiva, obediente, então mais e mais Jeová molda aquela criatura. Isso é algo muito positivo para nós. Porque é o poder de Deus agora que começa a tornar-se manifesto. E este instrumento é um vaso de utilidade na mão de Jeová. Mas o outro lado da questão. Se alguém resistir ao propósito de Jeová, se alguém mostra que não é barro que serve para o propósito último de Jeová, então, visto que a argila, o barro não corresponde às impressões, então, tal pessoa simplesmente demonstra, pela sua maneira de viver, de que não terá um lugar no rancho de Jeová. E, aliás, se a pessoa começa a resistir abertamente ao Espírito de Jeová, é como se a pessoa estivesse dizendo a Jeová, tira suas mãos de mim. Eu quero viver a minha vida de uma maneira que eu desejar. Aqui se vê o espírito de independência. E então, quando esta atitude desafiadora aparece, que faz Jeová, ele permite que as circunstâncias demonstrem claramente que esta pessoa é um vaso só capaz para ser lançado no lixo. Não serve mais, descartável. Vamos agora considerar alguns exemplos que estão na Bíblia, que podem nos ajudar a descobrir como certas pessoas reagirem às suas oportunidades de serviço. Vamos começar com um exemplo nas Escrituras gregas e depois um exemplo nas Escrituras hebraicas. O caso de Judas Iscariotes. Na última noite que Jesus passou com seus discípulos, ele disse de que um deles iria traí-lo. E pode imaginar o cenário. Lá estavam eles olhando uns aos outros. E é interessante que Jesus tinha dito algo. Ele primeiro fez uma dica, comentou como se fosse. Vamos ler isso na Bíblia. João capítulo 13. Aqui em João 13, vamos ler o versículo 26. Versículo 25, na parte final, um deles perguntou, Senhor, quem é? E Jesus respondeu-lhe, versículo 26, portanto, é aquele a quem eu der um bocado que mergulho. E assim, tendo mergulhado o bocado, tomou e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, Satanás entrou então neste último. Jesus, portanto, disse-lhe, o que fazes, faz-o mais depressa. Este relato aqui é muito curioso. Jesus não estava encorajando Judas a traí-lo. Mas imagine, este homem, Judas, tinha acompanhado Jesus por mais de 2 anos. Era um dos que intimamente teve o privilégio de beneficiar do ensino de Jesus. E nesta altura, ele já tinha traído Jesus. O negócio foi feito. Ele já tinha combinado o preço da traição. Imagine, 30 moedas de prata. O valor de um escravo, mais nada. Então, este homem não aprendeu nada. Portanto, o que Jesus poderia dizer que iria mudar o rumo dos eventos? O coração dele já estava endurecido. Por isso Jesus disse, o que vais fazer? Vá, faz-o mais depressa, está feito. Lição para nós? Bem, é muito importante. Exteriormente, como Judas,
alguém pode dar a aparência de ser um discípulo de Jesus. Pode assistir às reuniões, pode acompanhar-nos, gosta dos congressos, talvez até entregue um relatório algumas horas, mas com o tempo, talvez descobrimos que leva uma vida dupla. Mas não é visto por todos. No caso de Judas, a Bíblia mostra que houve já indícios, e Jesus já tinha percebido. Ele cuidava do dinheiro, e ele já tinha dado uma boa indicação quando ele censurou aquele uso daquele óleo especial. Mas, mais cedo ou mais tarde, a pessoa terá de aprender um grande princípio bíblico. E aqui, novamente, irmãos, vamos sempre perceber isso. As grandes verdades na palavra de Jeová são simples. Declarações curtas, quase transparentes. Não são difíceis de entender. Não precisa ter um curso universitário para entender estes grandes princípios. A Bíblia diz, ok, alguém semeia, colhe-se. A Bíblia diz, de Deus não se mofa ou não se zomba, pois o que um homem semear, diz. Então ninguém pode brincar com o Senhor Jeová. Portanto, para os nossos dias temos uma grande lição, porque estamos a ver em muitos lados um número grande de irmãos nossos, que afinal de contas, num dia para o outro, há uma declaração de desassociado. Ou a pessoa aproveita da misericórdia do Senhor Jeová e a pessoa muda o seu rumo, dá provas de que vai ser uma criatura útil e vai permitir que o Espírito de Jeová molde a sua vida, vai alinhar com as normas do Senhor Jeová, ou apenas a pessoa vai mostrar que não serve e é inútil e o seu destino será evidente. Agora, o outro caso. Há um exemplo nada menos do que extraordinário nas Escrituras hebraicas. E aqui é onde se vê as qualidades magníficas de Jeová como grande oleiro. Os tratos dele com a nação de Israel, quando se encontrou em escravidão no Egito. Até recentemente, na nossa leitura na Bíblia, consideramos alguns destes aspectos. Mas neste drama encontramos duas figuras principais, Moisés e Faraó. E vamos ver o processo de moldar. E vamos aprender muitas lições para os nossos tempos. Lembra-se quando Jeová deu instruções a Moisés para dirigir-se a Faraó e pedir que o seu povo pudesse ter como se fosse um fim de semana comprido para ir e realizar um congresso. A resposta de Faraó foi muito frontal. Quem é Jeová? Para eu obedecer a sua voz. Eu não conheço Jeová. E nem, ainda mais, não vou mandar Israel embora. Começou a moldagem com esta frase. Vamos ver primeiro algumas das características do homem escolhido para ser o representante do Senhor Jeová, Moisés. Querem abrir a vossa Bíblia para Hebreus, capítulo 11. Versículo 24 a 27. Hebreus 11, 24, começando a nossa leitura. Pela fé, Moisés, quando cresceu, negou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter o usufruto temporário do pecado. Porque estimava o vitupério do Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois olhava atentamente para o pagamento da recompensa. E pela fé abandonou o Egito, mas sem temer a ira do rei, porque permanecia constante como que vendo aquele que é invisível. Aqui é uma boa informação sobre este caráter, a personalidade deste homem. Nós notamos aqui de que Moisés deu provas de ser um homem corajoso, muito zeloso. Aliás, nós sabemos que ele uma vez mostrou, se pode dizer, um excesso de zelo.
quando ele mesmo pessoalmente viu um egípcio maltratar um hebreu. Então ele, naquele calor, simplesmente matou o homem. Agora, imagine, esta posição dele, um homem que rejeitou ser chamado o filho da filha, ele virou as suas costas sobre a riqueza, fama, dignidade. Ele tinha como se fosse o mundo na mão. Tudo que o mundo poderia oferecer estava lá. Mas ele se virou as suas costas sobre tudo isso. E como Jeová observou aquele ato de assassino, bem, Jeová não pensou, bem, este homem, veja o que ele fez. Ele não serve mais. Impetuoso. É um homem impulsivo. É um homem agressivo. Bem, é demasiadamente precipitado. Não, Jeová não fez. Ele viu o que é de bom naquele homem. E o escravo tem nos dito isso muito recentemente. Jeová sempre procura ver o bom em cada um de nós. E ele viu neste homem grandes qualidades, esta lealdade sobretudo. Ele queria se identificar publicamente como hebreu. Agora, ele tinha de estar preparado para muitos privilégios de serviço, sem dúvida, por ele ser filho, como se fosse da filha de Faraó, ele já tinha grande dignidade. Já entrava no corte, era um homem que foi preparado para a vida. Mas ele precisava de outras qualidades. Ele tinha de aprender grandes lições, tinha de aprender a suportar provas, muitas dificuldades para ser líder da nação. E uma das grandes lições que Moisés tinha de aprender foi esperar em Jeová. O tempo que ele escolheu, quando matou aquele egípcio, não era o tempo de Jeová. E permite-nos dizer, irmãos, para cada um de nós, até o dia de hoje, esta lição parece ser uma das lições mais difíceis para nós aprendermos. Até nós gostaríamos de ter um novo mundo já amanhã. Mas temos de esperar em Jeová. O Senhor Jeová ensina-nos duas grandes lições. Ele vai resolver todos os nossos problemas no tempo dele. E o tempo dele raramente é nosso tempo. A segunda lição, ele vai resolver nossos problemas da maneira dele. E a maneira dele também não é nossa. Quando as coisas são más, às vezes, qual é o nosso jeito? É como Moisés, pá, o pau. Nós queremos consertar imediatamente. Vem lá aquele fogo do Espírito. Bem, então, algo passou com Moisés. Lá, cuidando ovelhas, em Midian. 40 anos ele passou como pastor de ovelhas em Midian. E depois de 40 anos, que tipo de Moisés encontramos? Bem, ele foi moldado agora para ser um excelente vaso de utilidade para Jeová. Foi, a Bíblia diz, o homem mais manso da terra. Aliás, ele foi tão humilde que lembra-se que ele quase rejeitou, ele suplicou a Jeová. Relutou, mesmo relutância, eu nem sei falar. E Jeová disse, não se preocupe, vou arranjar uma boca, seu irmão, mas tu vais. E ele foi. Já tinha 40 anos de experiência no deserto. Por isso, boas lições. E chegou o tempo então para este homem entrar em ação. Vamos parar aqui um pouco. O que tiramos disso? Estas lições para nós. Aqui, hoje, nesta data da história humana. Bem, pense um pouco. Cada um aqui, todos ligados aqui por nós, via satélite, onde estiver aqui, ouvindo este programa, há quanto tempo está a ser moldado por Jeová? Alguns aqui estão a ser moldados por 5, ou talvez na assistência, 2, 3 anos, outros 5, outros 10, 15, 20 anos. Mas é uma boa pergunta. Por quanto tempo Jeová tem seus dedos sobre ti? Moldando, usando o seu espírito para produzir uma criatura humana que possa trazer honra e glória. Imagine, nós
criaturas de barro, ter este privilégio de estar na mão de Jeová e para trazer honra para Ele. Bem, a organização está a dar este incentivo, irmãos, porque, afinal de contas, todos nós, certamente, somos pessoas diferentes do que quando aprendemos a fé. Se o irmão pensar para o dia de seu batismo, 10, 15, 20, 30 anos atrás, onde foi? Em que situação estava? Lembra-se o que motivou o irmão a preencher uma petição para o serviço de pioneiro? E desde aquele tempo, não estamos a ver progresso? Sim, estamos. Mas Jeová, através da sua organização, está a mudar-nos, não como uma massa indistinta de barro, mas individualmente. Como vimos um pouco no discurso anterior, ele estuda-nos, ele percebe a nossa situação. E é interessante que a organização está a dar tanta ênfase sobre a leitura da Bíblia, de estarmos presentes nas reuniões, mas é um ato de adoração. E para submeter-nos à influência, à direção que o Espírito está a levar-nos. E Jeová te convida-nos até a provar para nós mesmos o que é a sua vontade. E neste sentido vamos lembrar um texto fundamental, conhecido por nós, mas é precioso neste momento. Romanos 12. Aqui em Romanos 12, vamos ler versículo 2. Diz: e cessai de ser moldados segundo este sistema de coisas, mas sede transformados por reformardes a vossa mente, a fim de provardes a vós mesmo a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Agora, quando meditamos nisso, o que percebemos? Aqui diz, cuidado com o mundo. Por quê? Porque o mundo quer nos moldar. Aqui é uma grande verdade. Satanás é o dono deste mundo e ele é um Deus que imita o Senhor Jeová. Imitador. Como Jeová molda, o diabo também molda. Ele também quer pôr seus dedos sobre si. Ele usa o espírito do mundo. Ele está muito ativo na sua convicção de que ele vai ganhar algo. Aliás, ainda mais, o diabo apostou ao Senhor Jeová que ele vai ganhar. Ele diz, vai falhar, vai falhar. Ele diz, aperta, aperta, e vai falhar. E por isso Jeová permite o aperto. Ele permite que sejamos expostos. E é justamente por causa disso que a Bíblia diz, cuidado. Cessai de ser moldados segundo este mundo. E como é que o diabo molda criaturas? Ele tem uma organização muito bem montada. Como Jeová tem uma organização, ele também copiou. Televisão, internet, música, tudo que este mundo classifica um bom tempo, viver mesmo, tirar proveito. Entramos no espírito do mundo de aproveitar da oportunidade. Por isso temos de resistir a este espírito. Mas o desafio está claramente posto na parte final do versículo. Sede transformados por reformardes a vossa mente, a fim de provardes a vós mesmos a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Em linguagem simples, irmãos, o que isso está a dizer? O maior desafio é convencer a nós mesmos de que a vontade de Jeová é a única que presta. É a única vontade que vai levar ao bom sucesso na vida. Mas nós somos, às vezes, barro que não é muito... Às vezes tem umas partes grossas, não é? E o Senhor Jeová tem que... Aqui é um bocado de barro. Porque às vezes, na nossa maneira de viver, estamos mostrando-nos resistência. Mas a Bíblia diz, é isso mesmo. O que Jeová tem para nós é o melhor. Não há coisa alguma neste livro prejudicial. Aquilo que é do bom. Portanto, quando a organização que transmite isso para nós tenta convencer-nos de que vai ver que a vontade de Jeová é aceitável, é boa
não resiste. E ainda é perfeita. Por isso, irmãos, é transparente quase. O ensino de Jeová é tão suave, a bem dizer. E quando nós aceitamos-nos, submetemos-nos à orientação do escravo fiel e discreto, quando pomos em prática as sugestões, qual é a nossa surpresa? Funciona. Funciona. Se lemos mais e mais a Bíblia como casais e famílias, vamos ver a melhora na nossa vida. Os filhos vão ser mais obedientes, vai ter melhor relação entre todos, mesmo o testemunho de Jeová empregado com o patrão. Porque isso não é teoria. Isso é prática. Funciona. É a vontade de Jeová. Ele nos criou, Ele sabe como criou, Ele sabe como esta máquina vai funcionar bem. E por isso há tantos e tantos princípios que ajudam-nos a levar a vida que vai chegar ao resultado feliz. Bem, uma aplicação para nós. Os anciãos na organização de Jeová recebem muita atenção, porque eles são os pastores do rebanho. Da mesma maneira que Jeová os trata, eles tratam o rebanho. Por isso há cursos aqui mesmo, há uma escola para os próprios superintendentes viajantes. Em Portugal, nesta mesma altura, temos a mesma escola para 41 superintendentes de circuito e distrito. E recentemente a organização encorajou muito os anciãos a contactar os inativos. E ainda se podia falar de muitas outras pessoas que também são um pouco esquecidas na organização. Mas há um bom número de irmãos nossos, pessoas batizadas, irmãos e irmãs, e coisas acontecem na vida. Alguém não quer, mas está sobrepujado. Às vezes a pessoa é levada, alguns começam a afastar-se. Mas o Espírito, lá está, o Senhor Jeová, o grande oleiro, quer que estas pessoas sejam contactadas. É uma outra oportunidade. E os resultados desta campanha, já por quase para 3 anos, da parte do corpo governante, está a produzir bons resultados. Alguns que foram afastados por anos, quando foram contactados e novamente começaram a sua associação da organização, ficaram tão felizes. E alguns deles disseram que sentiram como diz um texto bíblico. Quero ouvir o texto bíblico? É muito bonito. Salmo 119. Salmo 119 e o versículo é 176, o último versículo. Diz: tenho vagueado como um ovelho perdido. Procuro o teu servo, pois não me esqueci dos teus próprios mandamentos. Que lindo! Alguns destes perdidos, agora de volta, disseram: eu nunca esqueci Jeová, mesmo todos aqueles anos. Eu sabia muito bem, nunca, por um momento, esqueci que Jeová é o Todo-Poderoso e sabia que aquelas promessas são leais. E agora estar de volta. Eu quero relatar para os irmãos uma pequena experiência que recebemos em Portugal. Chegou de um dos circuitos até há muito pouco tempo. E fala de um jovem chamado Rogério, no tempo passado, no tempo da proscrição em Portugal. Este jovem participou no serviço de campo regularmente com a sua mãe, enfrentou muita perseguição, zombaria, insultos, ridicularizado na escola. Mas ao crescer e tornar-se adolescente, pouco a pouco, perdeu o contacto com a organização. O pai não estava na fé e ele era um bom profissional desportivo, de futebol. E subiu cada vez mais numa carreira desportiva e até ele chegou a ser treinador de um clube em Portugal. Casou-se, teve filhos e agora, como homem casado, com filhos, ele sentia uma enorme vontade de falar com a sua esposa acerca daquelas promessas de Deus. E agora com filhos, o novo mundo. E ela gostou
ela depois pediu estudo bíblico. E ela não só chegou a estudar, ela foi batizada. E agora ele estava naquele ambiente, era já um homem do mundo mesmo, 100%. O mundano, ele diz, a valer. Então, a esposa estava lá, orando a Jeová, e convenceu ele a assistir pela primeira vez em tantos anos o memorial. E ele foi. E encontrou alguns que não tinha visto por anos. E sentiu aquele calor, aquele interesse. Até o homem chorou. Começou um estudo bíblico, custou muito. Mas ele disse nesta experiência que o que impressionou ele muito é o facto de que não se sentiu pressão ou uma consciência culpada da sua vida no passado. Ele sabia que seria um enorme desafio para ele mudar a sua personalidade, deixar aqueles amigos todos. E por fim, o estudo foi realizado. E a experiência termina dizendo: ele foi batizado no último congresso de distrito depois de 22 anos inativo. E desde outubro de 2003, Rogério serve como pioneiro auxiliar todos os meses. Isso não é uma maravilha, irmãos? Realmente. Bem, quando pensamos que milhares dessas experiências estão acontecendo, o corpo governante relatou que nos Estados Unidos milhares de reativos estão agora novamente conosco. Aliás, a nossa própria experiência na vida deve ajudar-nos agora a criar os nossos filhos. E sabemos que a nossa assistência hoje tem muitos e muitos pais com filhos. E sabemos que há uma grande assistência, um grupo etário de adolescentes e crianças entre nós. E por isso, encarecidamente, lembramos os pais de aproveitar daquelas situações que surgem na vida como oportunidades de moldar seus filhos. Como Jeová tem moldado assim, agora, estas dificuldades, a obstinação, desobediência, em vez de pensar primeiro no castigo, oportunidades agora de fazer perguntas. Perguntas. Faz como o apóstolo Paulo. Até o discurso anterior tinha uma parte com muitas perguntas. Era uma coisa que o apóstolo Paulo fez muitas vezes, e Jesus também. Mas será que o Senhor Jeová gosta este proceder? Ou será que Paulo não falou alguma coisa sobre este assunto? Não importa qual é o assunto, começamos vamos sentar aqui, vamos apanhar este livro. Agora, a voz de autoridade está aqui. A palavra autoritativa de Jeová começa a falar. Seu Espírito, é isso que causou este livro ser escrito. E à medida que sacamos estas palavras aqui do preto e branco e explicá-los, e começamos a fazer com que estas verdades penetrem no coração e mente de nosso filho, vamos ver bons resultados. E de veras, irmãos, os filhos aprendem bem, devem ser moldados. E é importante que façamos isso. Por isso, quando nós usamos o texto do dia, tão importante. Hoje em dia, talvez a vida não seja muito fácil para alguns. O pai sai muito cedo antes dos filhos acordar. Até houve uma boa sugestão que foi apresentado. Em certos lares funciona. Pelo menos uma refeição no dia, a família está juntos, no jantar. Depois do jantar, ninguém se levanta. Ninguém. Puxa toda a louça para frente, está lá sentado, apanha a Bíblia, 5 minutos, 10 minutos, quanto custa? E vai ver o efeito da palavra, semana após semana, Espírito de Jeová funcionando. E vai ver milagres. Os jovens gostam de falar também, gostam de dar testemunho. Quantas experiências nós temos em Portugal de jovens, 5, 8, 10 anos, dirigindo estudos bíblicos com aquele novo lançamento, Aprenda do grande instrutor. Tem imenso prazer. Num caso, 5 estudos bíblicos. Uma jovem de 12 anos está a dirigir. Na escola, lugares públicos, vão dar belo testemunho. Aqui é uma pequena experiência também que recebemos há pouco tempo. Fala de uma jovem chamada Nadine. Ela tinha 9 anos de idade nesta altura. Ela estuda a Bíblia com sua mãe e 2 irmãs. E um dia na escola, a professora mandou que todos da classe fizessem um desenho alusivo a Natal.
E quando Nadine explicou que ela era uma testemunha de Jeová, não podia fazer isso, a professora disse, muito bem, então Nadine, faz favor de desenhar algo que aprendeu na sua religião. E Nadine pensou, e ela escolheu aquela ilustração de Jesus, no capítulo 114 do meu livro de histórias bíblicas, Jesus num cavalo possante. Apresentou o seu desenho e toda a classe escolheu o desenho dela como o melhor. E depois é interessante que num concurso promovido pela Prefeitura Municipal de Albufeira, no Algarve, em Portugal, o desenho dela ganhou o primeiro prêmio e ela ganhou um computador. Agora, foi não apenas uma experiência isolada, única. O ano passado, Nadine estava na biblioteca da escola, lendo o novo livro, Aprenda do Grande Instrutor. E uma colega veio junto com ela e disse, o que está a ler? E ela mostrou o novo livro e explicou as características deste novo livro, como se estudo nele. E a colega gostou tanto que pediu-lo emprestado. Então, Nadine disse, está bem, posso trazer outro amanhã, mas se quiser já, entregou o livro. Esta colega ficou com o livro e tinha uma ideia. Próxima aula da tarde foi a aula de religião e moral. E em plena classe, agora, esta colega do mundo disse ao professor que Nadine tem um novo livro. E mostrou o livro e pedisse que o professor podia ler um dos capítulos, porque é um novo livro, muito importante. Porque do ano anterior, o livro Escute o Grande Instrutor foi todo lido, semana por semana. Então, este professor disse, está bem, dá-me o livro. Então, ele está a olhar para o livro, escolhe um capítulo e começa a ler. Enquanto ele está a ler, a certa altura, Nadine, com muito respeito, disse, desculpe, senhor professor, mas o senhor não está a ler bem, não. E ele disse, não estou a ler bem? Não, permite-me explicar. Este livro tem uma característica de ensino. Está a ver aquele travessão? É para parar. Está a ver o ponto de interrogação? É para pedir, para nós levantarmos a mão, resposta. E assim o professor pode dizer se entendamos bem ou não. O professor ficou de boca aberta e disse, que técnica de ensino. Pode me trazer um livro amanhã? E, sim, senhora. E agora, este livro, o próprio professor está a usar cada semana na sua aula de religião e moral. Que bênção, irmãos, não acham? Agora, vamos lembrar, irmãos, que gastar tempo com nossos filhos é um bom investimento. Vai produzir dividendos. E é muito mais importante do que dinheiro no banco. Gasta tempo com seus filhos. Para todos os pais ouvindo este programa, espalhado entre todo o Brasil hoje, damos encarecidamente todo o encorajamento para aplicar o conselho do apóstolo Paulo em Efésios 6:4, prosseguir em criá-los na disciplina e na regulação mental de Jeová. É um privilégio contínuo, prosseguir, dia após dia. Bem, vamos parar um pouco e falar sobre Faraó. Já esquecemos Faraó por um momento. Como Jeová tratou com Faraó? Ele foi muito paciente. 10 pragas, mostrou seu poder. Depois de cada praga, a Bíblia diz que Faraó fez o seu coração insensível. Ele é que reagiu daquela maneira. E no fim, o que temos? Um Faraó endurecido, orgulhoso, obstinado ao máximo. Agora foi o tempo de ser usado para um exemplo clássico e destruir mesmo. E assim foi. E Romanos capítulo 9 explica muito bem. Foi por este motivo que Jeová queria mostrar a Faraó o seu poder. E seu nome foi declarado em todo o Egito. Aprendemos aqui boas lições também, irmãos. Não foi fácil para Moisés comparecer diante da cara de Faraó, pelo menos 12 vezes. E pense que aquelas pragas produziram 2 resultados.
o nome de Jeová foi declarado e uma ampla multidão de egípcios saíram com os hebreus. Está a ver, irmãos? As mesmas pragas amoleceram os corações de alguns e endureceram os corações de outros. O mesmo aplica hoje. É exatamente o mesmo. Vivemos nos últimos dias. A Bíblia diz que os tempos são críticos, difíceis de manejar. As condições estão a amolecer o coração de pessoas suspirando, gemendo por causa da injustiça. E, ao mesmo tempo, está endurecendo os corações dos outros. Portanto, lembramos, irmãos, que hoje Jeová está a mudar as pessoas através da pregação das boas novas. E por isso, lembra-se uma frase, uma vez que um irmão do corpo governante disse: nenhum tempo no serviço de campo é tempo perdido. Pegou? Nenhum tempo no serviço de campo é tempo perdido. Se não saímos, nada feito. Saímos, quem sabe? Até os demônios estão a ver. Estamos a manter a nossa posição. E todo o encorajamento é dado para seguir a orientação da organização. É bom refletir um pouco sobre a história moderna, irmãos. Jeová está a preparar seu povo, mudando com seu espírito a serem mesmo suas testemunhas. Enfatizamos isso porque umas 6 décadas atrás, o maior número dos testemunhos de Jeová não podiam testemunhar. Como é que testemunharam? Um cartão de testemunho. Bateram em uma porta, o morador veio, faz favor para ler. O irmão não podia falar, era mudo. Ninguém falava. Entregou o cartão foi lido. No fim do cartão diz que o portador tem livros, se quiser. E assim, o orador era o irmão Rutherford. Os discos, fonógrafo, a estação do rádio. Mas Jeová percebeu, o tempo chegou para agora todos serem testemunhas dele. Abrirem a sua boca e dar testemunho. Começou a escola do Ministério Teocrático. Sim. Recentemente somos muito encorajados a usar a Bíblia. Sim. Faz perguntas muito simples. O senhor pensa que um dia haverá um mundo sem guerras? Pergunta simples. E qualquer outro assunto. Pensa que um dia pode haver aqui neste mundo sem cemitérios, sem doenças? Acho que é possível. E depois, se a pessoa está a escutar, abrimos a Bíblia, conhecemos os textos bíblicos, mas usamos tão rápido, tão logo que possível, a própria palavra de Jeová. Cumpre-se uma profecia bíblica, sim. O próprio soberano Senhor Jeová me deu a língua dos instruídos, para que eu soubesse responder alcançado com uma palavra. Então, ao encontrar as pessoas, fazemos a nossa parte. Semeamos, plantamos, etc. Jeová faz o resto. E como já foi dado elogio em relação aqui à obra neste país, eu queria dizer aos irmãos, de facto, é nada menos do que maravilhoso ver o que o Espírito de Jeová está a fazer neste país. Segundo o anuário deste ano, no Brasil foram batizadas 32.140 pessoas. A média de 618 pessoas cada fim de semana. E temos de pensar nisso. Todos os nossos batismos normalmente estão no fim de semana. Assembleia de circuito, dia de assembleia especial, congresso. Cada fim de semana, quer chuva, quer sol, quer férias, em média, 600 e tal pessoas. Como o Senhor Jeová está a realizar este trabalho magnífico? E de veras, gostaríamos de contar só um pouco sobre Portugal. Muitos têm amigos lá, alguns já vieram de lá. Mas a filial de Portugal tem uma auge que é 48.826. E podemos dizer aos irmãos que já temos os números do memorial. E o memorial este ano, em Portugal, atingiu um novo auge, 99.910. Nós não temos mais território isolado. E o país é pequeno, mas os irmãos são bem ativos. A nossa proporção é uma testemunha de Jeová para cada 200 pessoas.
202 pessoas. Não se pode andar na rua quase sem ser conhecido. Olá, estás bem? Vai numa loja, alguém vai te servir. Vai num restaurante, alguém vai te servir. Se encontra irmãos por todo lado. E a filial de Portugal também cuida 4 outros territórios, os Açores, Madeira, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. É um total de 22 ilhas no Oceano Atlântico. E lá temos 8 congressos de distrito cada ano. Só 6 em Cabo Verde, cada ilha. Algumas desses congressos têm 1000 pessoas, outros têm o mínimo de 300, 400. É difícil encontrar pessoas em casa agora. A Europa toda é uma sociedade secular. E pessoas simplesmente fecham a porta com um sorriso agradável e desaparecem. Por isso, os irmãos estão a utilizar muitas circunstâncias que surgem na vida, testemunho informal. Eu vou transmitir para os irmãos uma experiência que aconteceu em Lisboa. Uma senhora da alta sociedade, uma advogada e protestante por 30 anos, perdeu o seu cão. Ela mandou um anúncio ser lido no rádio. Deu a descrição do cão e o número de telefone dela. Se alguém encontrasse, por favor, ligar. Curiosamente, uma irmã nossa pensou que tivesse visto este cão, porque ela ouviu o anúncio. Então ela ligou logo e disse: senhora, olha, senhora, eu ouvi o seu anúncio, eu penso que o seu cão está por aqui. Se quiser vir cá, podemos andar aqui e dar uma volta. Ah, sim, eu venho. Ela chegou. Então eles andaram lá nas ruas e apanharam o cão. Agora esta senhora já sabe como são algumas pessoas. Não tem um marido, não tem filhos, o cãozinho estão fazendo festinhas, não, o cão. Ela gostou muito do cão e está lá com muito carinho. E com esta demonstração de carinho, a irmã dizia: agora é o testemunho. E por isso diz bem, é muito impressionante ver este carinho que a senhora tem. É uma boa qualidade de ter esta consideração para os animais. E será que a senhora sabe que a Bíblia fala do tempo e a senhora endureceu? A cara mudou. Ela disse: não me diga, és uma testemunha de Jeová. Só elas falam assim. E eu detesto, de todas as religiões, esta que eu mais detesto. Isso é um absurdo, a vossa doutrina. Eu sou crente, eu leio a Bíblia uma vez por ano, por 30 anos. Mas este assunto de 144 mil, ir para o céu, isto é um absurdo. Mas a senhora é uma testemunha de Jeová e tão bondosa, como pode ser? E ela estava com uma confusão como harmonizar a atitude da nossa irmã com um grupo que ela não aguenta. E nossa irmã disse: então, permite-me dizer o seguinte: se a senhora quiser mostrar qualquer gratidão para este gesto, eu peço só 30 minutos de seu tempo. Vamos sentar num lugar onde podemos sentar e não usando nossas publicações. Permite-me só 30 minutos explicar porque acreditamos nisso. E a senhora: ok, vamos. Depois da explicação, ela já estava começando a ser mais meiga. E nossa irmã disse: olha, esta noite mesmo há uma reunião no Salão da Reina e temos a visita do superintendente de circuito. Eu convido a senhora a assistir. Ela disse: eu vou. Ela foi a sua primeira reunião naquela noite e ficou. E depois ela disse: as vossas reuniões são autênticos cursos de estudo bíblico. Eu não ouvi muito, eu estava a olhar, a analisar. Famílias juntos, filhos com a Bíblia, aquelas pessoas subindo da tribuna, abrindo a Bíblia. Isto é incrível. E depois ela disse: eu gostaria de fazer alguma contribuição. E o ancião disse: bem, já fechou aquele serviço, as caixas já foram retiradas, portanto, a senhora mesmo na próxima reunião pode pôr a sua contribuição na caixa. E ela disse depois: numa outra organização nunca tal coisa iria acontecer. Se a pessoa tem alguma vontade, é já agora, porque depois nunca mais vai ver. Isso impressionou ela tremendamente. Bem, para fazer uma história um pouco mais comprida, aquela senhora já é nossa irmã. Ela foi batizada o ano passado no Salão das Assembleias em Lisboa.
como Jeová está atento, irmãos. De veras, preconceito religioso pode ser vencido por muitas maneiras. Nossa obra, como dizemos, se realiza em Cabo Verde. Temos 2 superintendentes de circuito, 20 missionários, tem 1.600 publicadores, dirigem 3.600 estudos bíblicos. Permite-me contar uma experiência que vem da Ilha Maio. Uns poucos anos atrás, aliás, ainda neste novo século, houve uma ilha, Maio, sem nenhum publicador, sem nenhuma congregação. Um casal de pioneiros especiais foram designados lá. Em cerca de um ano, já tiveram 20 pessoas nas reuniões e 2 publicadores não batizados. Chegou o tempo de assistir uma assembleia de circuito. Isso foi realizada na capital. Praia é a cidade Ilha Santiago. E o único modo de transporte é avião, não há barcos. O casal de pioneiros especiais tinha de ir cedo na semana, mas fizeram os arranjos para estes 2 publicadores não batizados ir de avião, e o último avião saiu sexta-feira. Um destes publicadores já era candidato de batismo. Mas, quando chegou sexta-feira, por motivos alheios às responsabilidades deles, o trânsito do interior da ilha avariou. Quando chegaram ao aeroporto, que é apenas uma simples pista, uma barraca, o avião tinha vindo e saído. E já não tinha avião. Perderam o único avião que podia os levar à capital. E eles não se conformaram. Sentaram lá na pista. Oh, como pode ser? E estavam lá orando a Jeová, mas era a nossa primeira assembleia, naquela preocupação. Não desistindo, só sentando lá. Ouviram, depois de algum tempo, um avião. E um avião vem, vai aterrar, é um avião pequeno, avião militar. Então, eles se dirigem ao piloto e fizeram o seu pedido e o piloto diz, bem, desculpe, mas os senhores vão entender, é um avião militar, nós somos militares e temos ordens estritas. Não podemos levar serviço. Se fazemos isso uma vez, estabelecemos um precedente e haverá sempre alguém com uma boa história. Sempre tem uma desculpa muito importante. Nesta altura, o candidato de batismo aproxima ele bem pertinho, olha e diz, mas senhor, o senhor não está a entender, não. O senhor não compreende. Eu preciso estar lá. E amanhã, porque eu vou ser ordenado como ministro. O ministro das Boas Novas vai ser uma ordenação em cerimônia pública para eu ser ministro. O senhor percebe isso? Eu tenho que estar lá. E o piloto disse, isso soa muito importante. Vamos entrar no avião. E entraram no avião e ele foi batizado. Bem, outras coisas semelhantes estão a acontecer também. Estes territórios são maravilhosos em ver o aumento do reino. São Tomé e Príncipe. Recentemente tivemos um artigo da Sentinela, foi no mês de outubro, com muitas experiências. Apenas 398 publicadores. Cada congregação tem um salão de reino. Já temos 6 missionários, pioneiros trabalhando. Estes 398 publicadores dirigem 1.400 estudos bíblicos. Um missionário teve esta experiência. De casa em casa encontrou um funcionário público, empregado do governo, e era católico. Tinha muitas perguntas, só perguntas. E depois o missionário disse, bem, a maneira melhor de responder essas perguntas é através de um estudo bíblico. Portanto, explicou o arranjo, podemos estabelecer uma noite e deixou a brochura. O homem disse, está bem. Então, primeira revisita, está lá, começa o estudo, anda muito bem. E no fim, o missionário pensou, agora eu vou explicar logo sobre oração, porque este homem é sequioso. Ele era como uma esponja, simplesmente absorvendo tudo. Então ele explicou a importância de orar no princípio do estudo e no fim. E já ocorreu a ele que aquela palestra foi tão boa, podia talvez terminar com oração. Portanto, ele disse ao Senhor, tivemos uma noite aqui tão agradável, se quiser, poderemos agradecer a Deus por nossa palestra aqui esta noite. E o Senhor disse, está bem. Então o irmão fez uma breve oração. Logo depois de dizer amém, aquele senhor começou a chorar.
como uma criança. E depois de o que parecia muito tempo, o missionário já estava embaraçado e ele disse: desculpe, senhor, mas parece que eu disse alguma coisa para ofender e não era meu propósito. Portanto, peço, por favor, desculpe-me. E o senhor, já composto, disse: bem, não foi nada para me ofender. Eu quero dizer ao senhor que sou católico praticante. 50 anos me lembro indo à igreja e nunca, em toda a minha vida, eu ouvi o padre orar a Deus e usar meu nome. E o Senhor usou meu nome, a Jeová, e pediu para ele abrir meus olhos e me ajudar a encontrar a verdade. Ele disse: isto é incrível, só a força de uma oração. Aquele homem já é reformado, foi já batizado e já é pioneiro auxiliar todos os meses. Aqui é uma experiência de São Tomé. Bem, é bom lembrar, irmãos, os tempos em que vivemos. Em muitas terras existe oposição e, como testemunhas de Jeová, sabemos enfrentar perseguição. Mas vamos confiar na promessa de Jeová, que está registrado em Jeremias 1:19, que diz: e por certo lutarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, pois eu estou contigo. É a pronunciação de Jeová para te livrar. Isso não nos dá confiança? Plena confiança. Somos as únicas pessoas que já temos a certeza absoluta da vitória divina. E antes desta grande batalha, já sabemos quem vai ganhar. Não há dúvida nenhuma. Com tranquilidade, com um espírito que demonstre isso, andamos dia após dia. Cada dia que passa, irmãos, prezamos mais a nossa preciosa relação com Jeová. Não há privilégio maior para uma criatura humana do que ser uma testemunha de Jeová. E é justamente por isso que sentimos uma enorme vontade de falar com outros e dizer às outras pessoas o que acreditamos. Por isso nossos olhos brilham. E se pessoas só dão-nos um pouco de momentos, vamos abrir isso logo. Por isso levem consigo no seu carro, na sua bolsa, compras sempre alguns tratados, alguma peça de literatura. Quando surgir uma ocasião, está pronto. Este privilégio de falar acerca de Jeová é chamado o ministério, um tesouro. Paulo disse: temos este tesouro em vasos de barro. Não somos mais do que isso. Vasos de barro. Para que o poder além do normal seja o de Deus e não o de nós mesmos. O tesouro é o ministério cristão. Por isso, irmãos, ao cair a cena, o pano sobre... ao cair o pano da cena final deste sistema de coisas, todos nós que submetemos-nos à vontade de Jeová, nos vamos sentir muito felizes. Nós vamos concordar plenamente com as palavras registradas em Isaías 64:8, que dizem: e agora, ó Jeová, tu és nosso Pai, somos o barro, e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos trabalho da tua mão. De facto, irmãos, agora como nunca antes, que cada um de nós possa continuar a submeter-nos aos dedos de Deus, o Espírito Santo, a citar a sua palavra, as diretrizes que vêm da sua organização, e se isso for o caso, o futuro para nós é receber o privilégio de ser moldado pelo grande oleiro para servir eternamente como um vaso, uma criatura humana que traz honra e glória para Ele. Quando terminarmos a visita aqui, esta filial, iremos seguir a nossa viagem a Paraguai
Vamos passar tempo lá, visitando os irmãos. Por isso, ao deixarmos aqui, não queremos só levar o vosso amor para os irmãos em Paraguai, mas também gostaríamos de incluir neste momento uma expressão de vosso amor cristão para seus irmãos em Portugal. Pode ser?